Nós vamos começar então agora o nosso estudo de vetores. Eu vou pedir ajuda aqui a um programinha gratuito que se chama GeoGebra e a versão dele para computador é a clássica 5, tá bom? Se vocês quiserem ter acesso para usá-lo como uma ferramenta, né, para plotar gráfico, né, para fazer um estudo mais detalhado aí da nossa geometria analítica, vai ser interessante. Aqui eu vou utilizando e vocês podem vendo como que ele funciona, tá bom? Nós vamos começar a estudar os vetores e aí vou dar uma definição mais informal aqui, depois eu vou para o nosso resumo, que está mais explicadinho. Então, se a gente pegar dois pontos no plano, então aqui eu estou pegando o ponto 2, 2, notem que lá no GeoGebra para mim já aparece o 2, 2, né? Vou pegar um outro ponto qualquer aqui, por exemplo, o ponto 5, 6. Esses dois pontos, se eu ligar esses dois pontos, eu vou ter um segmento, né? Mas agora, quando eu oriento esses pontos de A até B, o que eu consigo é o que a gente chama de vetor. Então, o vetor vai ser um segmento orientado. Notem que aqui, né, o programa já chamou ele de vetorzinho U. A notação de ponto no GeoGebra é em linha e a notação de vetor é em coluna. Então, o vetor vai ser este segmento orientado. Vocês podem notar que se eu movimentar esse vetor, notem que o ponto A e B, ele vai mudando as coordenadas, né? Cada lugar que eu colocar o vetor, o ponto A e o ponto B, eu vou ter um valor diferente para as coordenadas de A e B. Mas vocês podem notar que as coordenadas do vetor não mudam. Então, essa propriedade de vetor ela é interessante. Não importa onde esse vetor será colocado, as coordenadas deles não se alteram. A forma mais comum de se escrever um vetor é quando ele está centrado na origem. Então, vocês notem que aqui é fácil a gente visualizar que as coordenadas dele são realmente 3 e 4. Ele sendo posicionado em outros lugares do plano, nós não vemos mais as coordenadas como 3 e 4, mas a gente pode notar que a partir da origem A, se eu andar 3 unidades para a direita e 4 unidades para cima, eu reconheço exatamente as coordenadas desse vetor U. Então, como determinar as coordenadas do vetor U quando eu tenho pontos A e B quaisquer? É simplesmente eu fazer as coordenadas do ponto B menos as coordenadas do ponto A. Notem que da forma que está aqui, ó, se eu fizer B, que é 6, 8, menos A, que é 3, 4, nós teríamos 6 menos 3, 3 para a coordenada X de U e 8 menos 4, 4 para a coordenada Y de U, ok? Olhando a formalização dessas definições, então, o que a gente vai ter? Se eu tiver dois pontos A e B no plano, que a gente chama de R2, o vetor aqui está V, lá no GeoGebra ele chamou de U, né? Que sai de A e chega em B, é o segmento orientado com origem em A e extremidade em B. As coordenadas, né, que eles estão chamando de V1 e V2 do vetor B, serão calculadas pela diferença entre as coordenadas dos pontos que o definem. Então, no nosso caso, a gente fez B menos A, e aí é só fazer uma subtração entre as coordenadas. É interessante notar que isso vai valer também quando o vetor estiver centrado na origem, porque aí a gente não vai subtrair 0, 0, né? Eu fazer 3, 4 menos 0, 0, continuo 3, 4. Então, fica mais fácil a visualização das coordenadas do vetor, ok? O tamanho do vetor é o chamado de normal módulo e é denominado por duas barrinhas assim, né? Ele seria, então, o tamanho do segmento AB que define o vetor. O tamanho do segmento AB é a distância entre os pontos A e B. Então, nesse caso aqui, né, que a gente tem determinado aí o vetor U, a gente pode fazer o cálculo do tamanho dele aqui, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, o ponto A, ele tem coordenadas 2, 3. O ponto B tem coordenadas 5, 7. E nós temos o vetor U, então, definido por A e B de coordenadas 3, 4. Quem seria o tamanho desse vetor U? O tamanho do vetor U é a distância de A até B. Então, seria raiz quadrada de coordenadas x subtraídas elevadas ao quadrado. Então, seria 5 menos 2 ao quadrado, ou 2 menos 5 ao quadrado, não tem importância, né? Porque vai estar elevado ao quadrado. E aí, coordenada y, 7 menos 3 ao quadrado, seria a distância entre dois pontos.
Aí 5 menos 2, 3 ao quadrado, 9, mais 7 menos 3 ao quadrado, 16. Ainda peguei um valor, né? Chutei aqui os valores, deu uma conta redondinha. Então, seria raiz de 25. Então, esse vetor tem tamanho 5. Uma outra forma é já pegar o vetor U prontinho e fazer que a norma dele seria a primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado, já que as coordenadas de U já são calculadas com uma diferença entre os pontos A e B, né? Então, fica uma forma mais fácil da gente fazer. Fica raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é igual a raiz de 25, vai dar a mesma coisa, logicamente, né? Então, aí a gente consegue calcular o tamanho desse vetor U, ou a gente chama de norma, ou o módulo do vetor, depende da literatura que a gente já está utilizando. Quando esse vetor tem tamanho 1, a gente fala que ele é um vetor unitário, ok? E aí, nos próximos vídeos, a gente vai ver como que seria as contas, né, de multiplicação de um vetor por escalar e algumas propriedades que esses vetores eles vão ter com relação à operação entre eles.